Muy buenas tardes, aquí estamos una vez más por medio de Cormeu, que es un ministerio de formación de liderazgo evangélico. Empezamos hace unos pocos meses una serie de entrevistas muy edificantes sobre el tema general de iglesia y misión, ¿no? La misionología como una de las dimensiones fundamentales de la propia naturaleza de la iglesia de Dios en el mundo. Y empezamos con Jesús Londoño, una entrevista sobre una pregunta. La pregunta que le hicimos fue, nuevas iglesias en España, ¿no? Hay necesidad de nuevas iglesias en España. Fue muy interesante, muy edificante. Luego, con Samuel Alonso, tratamos de un tema de la historia, que fue el tema misionología hoy, con el eco de nuestra historia. Seguimos entonces con Mark Witt, un pastor de Toledo, sobre el tema Un Evangelio para Todos. Y el último fue un italiano, Joao Petrocelli, sobre el discipulado, pero el discipulado como el corazón de la misión. Tras estas entrevistas, entramos en una etapa más final de esta serie, ahora con 3 entrevistas sobre cómo es plantar una iglesia en diferentes contextos de España. El contexto urbano, el contexto rural y el contexto turístico, en este caso la costa. Creemos que no solo puede inspirarnos a nosotros, como también a tantos otros que consideran la posibilidad de venir a España como misioneros o como plantadores de iglesias. Y hoy tenemos con nosotros al pastor Fabio Diniz, misionero brasileño, que vive en Madrid, creo que desde el 2011, si no, Fabio, luego me corriges, ¿no? Y que está desde entonces trabajando con el establecimiento de una iglesia en el contexto urbano madrileño. Y la pregunta que tenemos hoy para el pastor Fabio es cómo plantar una iglesia en el contexto urbano de España. Así que Fabio, muy bienvenido y lo primero, queremos conocerte mejor. Así que por favor, Fabio, preséntate a todos nosotros, cuéntanos un poquito de quién eres y de tu trayectoria misionera. Vale, gracias, Delfino. Es un placer muy grande estar aquí contigo, un querido amigo de muchos, muchos años, desde que estaba en Brasil. La verdad, estoy en España desde 2010, ya hace mucho tiempo atrás. Y antes estuve en Siberia, que pertenece a Rusia. Siberia es la parte, el este de Rusia. Allí de 2006 hasta el final de 2009. Em 2010, começamos aqui um projeto em Madrid, em este centro urbano, para tentar levar as pessoas a conhecer a Deus. Porque Madrid, eu creio, antes, o mais importante do meu vida, eu sou casado e tenho 4 filhos maravilhosos, né? Pietro, de 7 anos, Mateus, 5, Henrique, que hace 3 em 2 semanas, e Maria Elisa, de 7 meses. Aí estamos, como missioneiro, fazendo a igreja crescer. He venido solteiro, me casei, 4 hijos. Mira, ya creció la iglesia 500%, ¿eh? Ya, Fenomenal. eso es algo inevitable, ¿no? Sí, Pero sí. Fabio, la pregunta entonces primera es, ¿por qué España? Si estaban en Siberia, creo que echabas de menos el calor, ¿no? El calor del Mediterráneo, pero en serio, ¿por qué España? ¿Por qué Madrid? ¿Por qué un contexto tan fuertemente urbano? Cuéntanos. Mira, quando eu abro que he venido de Sibéria para Madrid, as pessoas pensam que contraste, é tudo muito diferente. É clima, sim, ali é menos 40, pero el llamado não, na verdade, era el mismo. Como assim? Eu sempre, quando fui pastor em Brasília, trabalhava com jóvenes, trabalhava em grandes centros, me gusta trabalhar com gente, me gusta o movimento, me gusta estar na cidade. E eu, aunque eu vivi em Sibéria, vivi em uma cidade de 2 milhões de pessoas. É uma cidade que tinha metro, que tinha... Eu fazia russo em uma universidade com mais de 30.000 alunos. Então, este contexto é o mesmo.
Porque assim em Sibéria quer trabalhar com jóvenes, com em centro urbano, com pessoas. Eu tive uma invitação da missão que hago parte, a PMT, a Agência Presbiteriana de Missões Culturais, para vir trabalhar em Madrid. E o projeto era muito semelhante, similar a lo que hacía em Sibéria. Portanto, a mim, sempre me identifiquei muito com esse trabalho com jovens, com centro urbano, com muitas pessoas, culturas diferentes, pessoas que pensam, que querem ser a diferença. Então, isto me chamou a atenção em Madrid, que isso era semelhante a em Sibéria, compreende? Então, eu creio nisso um pouco mais nisso, de opinião. Um chamado é uma coisa que ele gusta, que Deus lhe deu um dom para trabalhar com pessoas ou acadêmicos, ou jovens, ou ninhos, não importa. E existem cidades, países diferentes que se encarram com tu objetivo. Né? Entonces... No, sí, eso es muy interesante y creo que en ese sentido llevas toda la razón, ¿no? Porque a veces, ¿no, Fabio? Misioneros dicen, no, Dios me llamó para trabajar en determinado lugar y si se cambia el lugar parece que se queda sin vocación, sin llamado. Y de hecho, la verdad es que la vocación no depende del lugar. El lugar, el Señor nos va guiando a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestro ministerio. Lo importante, de hecho, es saber qué tenemos que hacer, ¿no? A qué nos llamó el Señor. Y cada uno de nosotros, por supuesto, tiene perspectivas ministeriales y dones diferentes, ¿no? Pero estemos aquí o en cualquier otro lugar, la verdad es que sí, la vocación y el qué tenemos que hacer es lo más importante. Parece que perdimos a Fabio, esperamos un minutillo porque seguramente se va a conectar otra vez, ¿no? Y aquí está otra vez Fabio. No te preocupes, sí, eso suele pasar con todos los que tenemos ese trabajo con Internet, no te preocupes. Y nada, entonces, eso es muy importante lo que acabo de decir Fabio, ¿no? Que la vocación y el llamado es el fundamental. Pero volviendo un poco al tema de lo urbano, ¿no? Te pregunto, Fabio, ¿podrías describirnos mejor este contexto urbano donde trabajas hoy? Bueno, donde trabajas desde 2010, ¿no? ¿Cuáles son sus características principales, sus gentes, sus intereses, etcétera, etcétera? Eu estou em Madrid, que é uma cidade multicultural. Pessoas se querem se sentir livres para fazer o que lhe gusta, pensar como lhe queres. Pero há algo comum entre essas pessoas. Por exemplo, eu abro que ser missionário em Espanha, é mais difícil que Sibéria. Porque Sibéria é um país mais ateu, é comunismo bravo, Deus não existe. Então, eu falar de Deus é apresentar uma novidade, algo que não conhecem. Eu ligo para os espanhóis, eles abrem, mira, eu sei quem é Deus, mas não hace falta, não preciso, não necessito. Então, é um contexto onde as pessoas pensam que são livres para não crer em Deus, pero todos caminham juntos em não crer. Sí, como una manada, ¿no? Isso é. Eu sou livre, Fábio. Eu não creio porque sou livre. Minha madre creia, pero eu sou livre. Que interessante, tu és livre, pero tu pensa igual a toda a tua geração. Isso é. Ou aí outro extremo, que a Espanha era um país muito católico, e os que aún pertencem muito firmes na Igreja Católica. E para eles todos os demais são sectas, não são igrejas. Então, eu convivo em um meio onde a pessoa é pós-moderna, a intenção é autoprazer. Então, Deus não me gusta, porque Deus abre que eu sou pecador, e não me gusta escutar que eu sou pecador. Não me gusta escutar que eu necessito de um Salvador. Eu não o necessito. Estou harto disso. Igreja é política, querem ser livres, ou o outro extremo da religiosidade. Esse é o meio que vivemos. Em tudo isso, um egoísmo, na verdade, Pino. Vivemos em um país onde os prazeres, a necessidade
de llenar yo mismo, de mí mismo, de satisfacer a mí mismo, es muy, muy fuerte. Ese es El hedonismo, ¿no? Eso es muy hedonismo, fuerte. eso es. Pero aún así, como cristianos, creemos que las personas tienen ese vacío en su corazón. Que habla que no hace falta Dios. Oramos para que Dios nos mostre la diferencia. Me parece muy interesante lo que acabas de decir, ¿no? Que la gente piensa que es libre para no creer, pero nadie se da cuenta de que es libre para creer también, ¿no? Também. O sea, al decir que soy libre para no creer, lo que estoy diciendo es que soy esclavo del ateísmo, de la increencia, Sim. ¿no? Del secularismo, o sea, no tengo otra perspectiva de vida que no sea esa, ¿no? Entonces, eso es muy curioso, ¿no? Eso es muy curioso. Bueno, seguimos aquí con otra pregunta. ¿Cuáles fueron y siguen siendo, por supuesto, los principales desafíos que has afrontado a lo largo de estos años de fundación de una iglesia en ese contexto urbano de Madrid? ¿Cuáles fueron los principales desafíos? O primeiro desses desafios é isso que eu já acabei de dizer, das pessoas pensarem que são autossuficientes. Não hace falta Deus. Não tenho la necessidade, não me gusta, sou livre. E quando, na verdade, não são livres. Não entendem o verdadeiro significado. Empezamos uma igreja, em coração de Madrid, em Chueca, um bairro muito de artistas, de turistas e de estudantes. Aí tuve outro problema por isso, que as pessoas se quedavam 1 ano ou 2 anos e se marchavam. Sí. Eu não conseguia fijar uma igreja, formar uma igreja, porque as pessoas simplesmente não se quedavam, não é que iam para outra igreja, não, porque alguns se convertiam ou escutavam o evangelho e volviam para seus países. É assim é que Libre Acesso já se passaram mais de 47 nações distintas. Vaya. 47 países. Porque chegam, quedam 1 mês, ou 6 meses, ou 1 ano, por exemplo, um dos primeiros bautizados que tivemos foi um iraniano, refugiado, mas depois conseguiu refúgio nos Estados Unidos, se foi para os Estados Unidos. Então, você passava muito isso, é um dos desafios, são dois. Esse é um, e segundo, a pessoa não pensar que não hace falta. A religião está um pouco cansada, incluso por la política de passado, de la ditadura, com a religião católica, falam que tudo é política. O que ele tenta sacar é falar, eu não estou falando de religião, vamos falar de Deus. De Deus, não de religião, olvídate. Eu corro uma silla e começo a pegar as pessoas com a silla. A silla é um instrumento de guerra ou é para sentar? Se hago mal uso de la silla, eu hecho mal uso. La silla não é mapa. E eu tento fazer uma comparação assim com Deus e a religião, para sacar Deus e a religião para chegar ao coração de las pessoas. Pero, uma coisa importante, evangelizar em um centro urbano, há necessidade de conhecer história, onde estás, é fundamental. Conhecer ciência, porque eu escuto muito isso. Eu creio na ciência. Fenomenal, me encanta a ciência. Por que prova a ciência tem contra Deus? E tu tens que ir para as provas que a ciência estás de acordo com Deus. A terceira lei da termodinâmica, tens que conhecer essas coisas e conhecer ao Corão um pouco, ao menos, porque em um centro grande tu vas a debater com muçulmanos. Então, conhecer um pouco do que creem para combater é importante. Então, ter conhecimento por suposto, da Bíblia, principalmente, porque é sua arma, pero de ciência, da cultura que estás, porque não crê em Deus, e um pouco de Alcorão. É a essência para em um grande centro, hoje em dia, em Europa. Ya, bueno, creo que nos has dado algunos de los desafíos más importantes ahí en ese proceso, ¿no? Todo ese tema de la historia, de la ciencia, de la filosofía, ¿no? De otras religiones como el Islam.
y, bueno, y el hecho de una población que es bastante, que se mueve mucho, ¿no? De un lugar a Sim. otro. Eso depende, claro, de la zona donde está cada uno, ¿no? Y ante esos desafíos, Fabio, ¿cuáles fueron las principales estrategias de evangelización que has usado o incluso que sigues usando, ¿no? Porque hay que acercarse a la gente, ¿no? Sim. Con el Evangelio. ¿Y qué caminos has encontrado de acercamiento a la gente? ¿Qué estrategias has encontrado? Uma das principais que eu he usado há muito tempo e la uso aún hoje é a amistad. Amistad. Llegar hasta el corazón de los españoles, de donde estás. Por ejemplo, una cosa que hacía mucho cuando empezamos la iglesia do nada, juego de Real Madrid e Barcelona ou la Champions, vamos mirar em minha casa, vou assistir na barbacoa, Ujú, os espanhóis aqui em Madrid, Real Madrid, eu já fui Real Madrid sem ser, porque ele está conectado com as pessoas. ujú. Então, é a amistad e chegar hasta a eles. Yo me acuerdo de haber estado en una de esas barbacoas, ¿eh? Isso, sim, é verdade. É muito importante isso, é muito importante. E outra coisa, nisso, respeitando a cultura, Japina. O que quer dizer com isso? Muitas vezes queremos mostrar nossa cultura. Mira, em Brasil, nós temos a barbacoa assim, ou comemos isso, ou no, estás aqui, tu pode mostrar coisas de sua cultura, por suposto, pero respeitando, admirando a cultura que estás, indo para o Ujú, Real Madrid, tu pode torcer, e falar, vai Barcelona, pero para ele, Real, né? É importante, primeiro, esse acercamento, a ujú, amistad, pero não somente ser amigo, tomar um café, e sim, como já bem, amá-lo, entender sua cultura, o que ele gosta. Eu já fui aqui em La Torada umas 10 vezes, e eu sei que criticam La Torada demasiado, pero é a cultura, é entender o que passa, onde estás, e como se move isso. Compreende? ujú, Isso eu creio que a primeira coisa, eu vejo, é a amistad. Uma amizade sincera, chamar para sair, pode chamar em tu casa, entende? A cultura espanhola é de bar. eso es. Bom, então não se queda triste porque tu invitou em espanhol para vir em tua casa e não a devolto a invitação. É Ujú, normal se encontrar em bar, então, lo haga isso. Entenda a cultura de onde está. Nosso problema é que muitas vezes queremos implantar nossa cultura, nossa ujú, maneira, o que aprendemos, hacemos, e isso não vas a conseguir. ujú, Eu vejo las relações, a amistad, estar junto, mirar futebol com eles. Eu vejo muitos partidos do Real Madrid, que era Copa del Rey, que era mais barato. Me vou em Carramar. Esse ano eu estive em Carramar, que é com 3 espanhóis, vendo os partidos. Isso faz a diferença. Entender a cultura e ser amigo dentro de sua cultura. ujú. Sí, eso es importante. Incluso ese tema del bar, ¿no? Porque, por ejemplo, bar y Sim, cafetería, ¿no? sim, Porque de hecho hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? sim. Desde una David, cafetería. perdona, tu hablas algo que é importante, porque vai que brasileiros miram esta live depois. Quando hablamos de bar, ouvida é bar de Brasília. Não tens nada com o Claro. bar de Brasil. A Sí, cultura é los bares aquí es parte de isso. la cultura, ¿no, Fabio? Sim, Y isso é es outra algo coisa. incluso familiar, ¿no? Isso é. Incluso hay un libro muy interesante de un autor aquí de Madrid, que es el libro Jesús en los Jesus, bares. ha leído. Sí, es un libro Sim, muy sim, muito interesante, ¿no? interessante. Que vale la pena leer, ¿no? Vale la Sim, pena leer. Pues eso, ¿no? Hay que buscar caminos y la amistad sim, siempre es un buen camino, ¿no? Pero claro, sim. después de la amistad hay que pensar en discipulado. Y te pregunto, ¿y qué del discipulado, Fabio? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo haces? ¿Qué lugar ocupa en ese proceso de fundación de una iglesia urbana? ¿Qué nos Marco. puede decir sobre el discipulado en esse processo? Eu creio que discipulado é a chave bíblica, na verdade. Quando miramos o mandamento de Jesus e a ser discípulos de todas as nações.
Quando eu miro para trás, muitas vezes me quedei triste porque o livre acesso ha perdido muitas pessoas que se foram. Mas quando eu miro, muitos han voltado para seus países como presbíteros, ancianos ou em líder, porque foram cuidados, discipulados. Uhum. Mas, aún assim, eu creio que por muitos anos não é dado a devida importância. Podemos ter feito muito mais. Então, hoje estamos com mais enfoque em discipulado, grupos de hogares, porque este cuidado personal faz a diferença. E eu vejo isso em nossa comunidade, por exemplo, e não somente a pastora, estamos aqui treinando o liderazgo para discipular cada um. Por exemplo, minha esposa ha discipulado uma mulher da igreja que se bautizou, que agora vai começar a discipular outra e já está discipulando outra. Este cuidado é fundamental, é que traz madurez para a igreja e para a comunidade, e é um mandamento bíblico, é necessário. Porque senão é somente emoção ou na religiosidade, é discipulado, é que saca as coisas de lá, que não se queda somente na religião, ou um costume, ou na superfície. É onde chega nas heridas, pero é gastar tempo, é ensinar as pessoas, é ensinar a igreja que não é somente pastor. Cada líder, cada membro maduro na fé, tem a obrigação e privilégio de ser discípulos de Jesus. Isso é. Então, hoje estamos com isso mais forte. E, infelizmente, eu creio que se tivéssemos feito isso em passado com mais ganas, com mais força, a igreja quizás hoje for incluso mais grande. No, sí, el discipulado es el corazón de la misión, como hablamos con Petrocelli, ¿no? Petrocelli hace unas semanas, ¿no? El corazón de la misión. Y todos los que queremos establecer iglesia, tenemos que dedicar una buena parte de nuestros ministerios a ese tema de la enseñanza, ¿no? Porque si no se enseña la Biblia junto a las personas de forma ahí, cada domingo, cada semana, pues se va complicando, ¿no? Se va complicando. Así que el discipulado es muy importante. Perdão, sí. No, sigue. E isso tem que ser, intencional, isso é importante. Es intencional, tienes razón. Marcar fecha, e discipulado em Espanha, algo que a gente entender a cultura, é importante. Não é somente invitar em vir tua casa, às vezes é em um bar, em uma cafeteria. Sí. É sentar com uma pessoa na meia hora, fazer um trato. Se não é intencional, não vai conseguir. Não vai. E é importante, a regra principal é a Bíblia, é a ensinança, pero a metodologia, aí você cambia de acordo com a necessidade, com o que você vê. Pero é fundamental ser intencional, porque senão não vai conseguir. Exacto, como decía el Pacto de Lausanne, ¿no? Hay un solo Señor, Cristo, un solo Salvador, pero las formas de evangelizar, de discipular, pueden ser infinitas, ¿no? Pueden ser infinitas. Fabio, creemos nosotros que una iglesia urbana debe de tener la cara del lugar, o sea, me refiero a que debe ser una iglesia adaptada al sistema, al ritmo, a la mentalidad de las personas, o sea, adaptada a la idiosincrasia del lugar. ¿Cómo tratas esa dimensión? Pero isso, para mim, nas igrejas que eu vejo, é um dos principais problemas. O que passa? As pessoas traem sua cultura para onde estão. Os brasileiros vêm para a Espanha, sua cultura, sua maneira, sua liturgia, incluso, de culto, como se tudo fora universal. E não respeitam muito a cultura de onde estamos. Na verdade, eu creio que o que não podemos abrir mão é de nossa teologia. A teologia é a teologia bíblica, em qualquer lugar do mundo. Pela metodologia, incluso a liturgia, temos que ser acessíveis de onde estamos. Por exemplo, eu já acabei de culto de sábado para domingo por la tarde, agora hacemos domingo por la manhã. E quando eu digo domingo pela manhã, é às 12 horas. Não é às 9 da manhã, às 10, não, é às 12. Estás de acordo
com el medio que estou. Antes era a las 6 da tarde. Por que hacía culto a las 6? Porque mi público era jóvenes. E muitos não cristianos, que por sábado estavam em los botellones, em las danceterias, até las 5, 6 da manhã. Então, eu queria que veniam na igreja. A las 6, dormindo até as 12 da tarde, comido, estavam livres. Pero com o tempo, Deus cambiou a cara de nossa comunidade. Hoje temos famílias, temos ninhos. Então, miramos que o melhor horário era por la manhã, entendendo onde estamos, a nossa comunidade e nosso entorno. Então, temos que ter essa sensibilidade de entender e como hacemos, por exemplo, em livre acesso, nossa igreja, seria uma livre acesso justamente por isso. Por exemplo, é uma igreja presbiteriana, reformada, pero os espanhóis ou são ateus, que não querem saber de igreja, ou católicos, que a única igreja é a católica. O demais é secta. Então, se você está ali, comunidade cristiana livre acesso, é uma maneira de romper a barreira de igreja... Da palavra igreja. Exatamente, exatamente da palavra. Presbiteriano, nada entende que existe os espanhóis. Então, nem os próprios presbiterianos. Isso é. É uma maneira de fazer com que se rompa esta primeira barreira que temos para com os espanhóis e as pessoas que vêm na igreja. Chegando, assim, a pessoa chega, eu abro que empieza às 11h30. 11h30 empieza com picoteio. Aí uma barra, bem espanhola, café, muito café, pão, que lhe encanta aos espanhóis, charlando, e às 12 é culto. Pero hablamos que empieza às 11h30, porque empieza quando liga é primeiro, empieza com a comunhão. Que os espanhóis lhe encantam isso de hablar, de charlar. Eu me recordo, há um tempo, ligou em espanhol, de uns 70 anos. Hombre, isso tem nesse cara de Espanha. Porque como hacíamos a coisa? É entender onde estás. Eu hago isso porque estou em Espanha. Se estiver em Sibéria, a ser diferente. Se estiver em Brasil, a ser diferente. É entender o contexto, não querer ser de minha maneira. E sim entender o que é melhor, o que se encarra onde estou. Creio que... Eso de empezar con un picoteo me anima, me gusta la idea. É verdade. E quem chega tarde perde o picoteio, não perde a charla, a mensagem. Ya, el culto no, pero el picoteo sí. Bueno, Fabio, nos acercamos aquí al final de nuestra charla. Y por último, te quería preguntar, ¿qué recomendarías a una persona o un equipo de personas que desea establecer una iglesia en algún contexto urbano español, que Madrid no es el único, ¿no? Sí, hay muchos. ¿Qué recomendarías? ¿Qué les sugeriría? ¿Qué les puedes decir? Primero, estudia la cultura donde está. Conoce los españoles. No habla malo de la corrida de toros, de jamón. Le encanta el primero y segundo plato. Conoce. Tu estás em Espanha. Não haga a comparação com o país. Conoça onde estás. Primeira coisa. Ser amigo das pessoas. Segunda coisa. Terceira coisa muito importante, que eu abro isso, aunque estou em Espanha, aunque minha igreja, hoje, há muitos espanhóis, muitos que eu digo, mira, quando eu digo muitos espanhóis, é cerca de máximo 30%. Vale. De espanhóis. Pero eu não sou espanhol. Aunque tenho mi DNI, pero tenho muitos acentos, nasci em Brasil e eu sou de fora. Então não pode querer uma igreja 100% de espanhol. Minha igreja é somente de espanhóis. Vai haver uma frustração. E porque tu és estrangeiro, pero isso é bom em um sentido, porque tu vais chamar a atenção de pessoas que são estrangeiras. É um gueto. Pessoas que estão solas vão se sentir mais conectadas. E é bom isso. O que tens que fazer é uma igreja, um culto para os espanhóis. Isso é. Nunca hemos hecho em português, nunca hemos cantado em português, é tudo espanhol, é porque eu tenho que é espanhol. O brasileiro vem se sente bem, o americano se sente bem, o europeu se sente bem, o espanhol se sente em casa. Aunque não sou espanhol, sempre procuro poner um espanhol na liturgia para fazer alguma coisa, para
o idioma estar mais perfeito, se sentir, pero é entender que a partir do momento que tu não és espanhol, tio, vas atrair outras pessoas, pero aún assim lo haga para os espanhóis, para que todos se sintam bem em casa. Uau, não é assim, não é atrair nossa cultura, é respeitar onde está, pero entender também que vas a venir mais gente de fora e se quedar feliz com isso. Com os espanhóis, esses dias, pela primeira vez, se passou algo que para mim foi muito genial. Temos bautizado dia 12 de julho um espanhol de 21 anos e um espanhol de 73 anos. Mira. Duas gerações distintas. Duas gerações, sim. E me cantou muito isso, porque mostra que é Deus que hace. E outra coisa que eu hablo, meu filho, escutamos muito isso, que a Europa é cemitério de missionários. E, homem, não crê nessas palavras. É Deus que hace a obra, somos nós somente instrumentos. Eu hablo, tudo que deu equivocado em nossa igreja, errado, foi graças a mim. Tudo que deu certo, graças a Deus. Quando Deus hace as coisas, se de repente a igreja terminou, sim, eu sou culpado, amém. Eu vou perceber meus erros, eu vou cambiar, eu vou melhorar. E podemos cambiar, não nos quejarmos. Como eu falei, invertemos pouco em discipulado. Eu creio que poderíamos inverter mais. Invertemos muito quando pensamos em jovens que estudavam somente um ano, nunca conseguimos ter em base. Hoje já teremos famílias. He cambiado muita coisa, he cambiado horário de culto, estilo, entendendo que Deus está aí, mas sempre respeitando onde estamos, a amizade com as pessoas, entendendo a cultura, não pensar que é melhor que todos. E Deus vai atrair as pessoas corretas, as pessoas que Deus tem para. É amar o país que estás, entender a cultura onde estás, fazer as coisas para eles, aunque vão venir mais de los outros, não importa. Sejam bem-vindos, sempre respeitando onde estamos. E é interessante que o diabo que Deus tem sacado os brasileiros de livre acesso. Então, tem ido para outras igrejas que ele gosta mais de brasileiros. Deus lo sabe. E tem venido mais espanhóis, mais de outros países. Cada culto nosso é 6, 7 países distintos em livre acesso. Com a graça de Deus, pero sempre respeitando onde estamos, que é fundamental. Pastor Fabio Diniz, muchísimas gracias. Ha sido una alegría y un para placer, mí un gran poder intercambiar estas informaciones, ¿no? Nos alegramos por el progreso del Evangelio. Nos alegramos que el Señor esté bendiciendo esa obra en un centro urbano importante como es Madrid. Y os invitamos a todos a las siguientes entrevistas, ¿no? Que vamos a seguir con ese tema, ¿no? Vamos a seguir el día 24, lunes 24 de julio a las 8 de la tarde. Vamos a hablar con Samuel Alonso, que vive en un pueblo de Extremadura, y vamos a tratar de cómo es plantar una iglesia en el contexto rural de España. Luego, el último lunes de julio, el 31, a esta misma hora, hablaremos con Manolo Franco, cómo es plantar una iglesia en el contexto turístico de España, en ese caso de la costa granadina, ¿no? Y intentar de esa manera aprender con la experiencia los unos de los otros, y de igual manera animarnos mutuamente en esa obra, ¿no? En esa obra. Así que muchísimas gracias, Fabio, muchísimas gracias a los demás que están aquí con nosotros. Que Dios nos bendiga a todos y a los ministerios que Dios pone en nuestras manos. Un fuerte abrazo a todos. Graças, Delpino, graças a cada um. Para mim foi um prazer estar com vós outros, sem dúvida. Muitas graças, Delpino, por essa oportunidade. Que Deus bendiga muito esse ministério tão lindo que tens com as pessoas. Amém. Gracias, Fabio.